Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje eu tenho aqui uma palavra revelada da parte de Deus para os nossos corações. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel. Eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Todos os dias estamos orando lá no Instagram, às 23 horas. E estamos com live de oração, é só oração, às 23 horas lá no Instagram, amém? Antes de compartilhar a poderosa palavra de Deus revelada, uma palavra revelada, irmãs e irmãos, eu quero aqui estar orando. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos falar com o Todo-Poderoso. Sabemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos e pensamos, amém? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém, mas amém? A palavra que eu quero compartilhar, eu vou lendo e vou falando aquilo que Deus ministrar. Mas a palavra de hoje se encontra em Abacuque, capítulo 3, o verso 18 e 19, que diz assim: Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém, irmãs? Essa palavra ela é uma palavra muito conhecida, sobretudo quando chega aqui no capítulo 3, quando ele fala, o profeta Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, ainda que não hajam vaca nos currais. E ali, essa parte ela é muito conhecida, tem até um louvor que fala sobre isso. Mas sabemos aqui que o profeta Abacuque, ele vai fazer muitas interrogações ao Senhor. O profeta Abacuque, no capítulo 1, ele vai falar: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, a contendas, o litígio suscita. Por esta causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça ela é torcida. O profeta Abacuque aqui, irmãs, ele estava vivendo uma situação de um contexto moral, político, religioso totalmente degradante.
E ele vai se perguntar a Deus, ele vai fazer perguntas para Deus: até quando, Senhor? Até quando essa situação vai perdurar? Até quando essa situação vai ficar diante dos nossos olhos, dos meus olhos? E tem pessoas aqui nesse vídeo, nesse momento, nesta hora, que estão passando por esta mesma situação do profeta, estão se perguntando a Deus o porquê de tanta adversidade, o porquê de tanta situação adversa, o porquê que parece que está no caminho reto, no caminho do Senhor, e há tantas dificuldades. Ele fala aqui, violência e não me salvarás. E ele ainda fala: por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? E Deus revelando ali, o profeta, o oculto e o escondido. E o profeta, ele vai interrogar ao Senhor. E tem pessoas aqui que andam se interrogando ao Senhor. Interessante que, enquanto eu estava lendo essa palavra, me veio muito claro Salmos 73, quando Asaf, ele vai fazer a mesma pergunta ao Senhor. O Salmo 73, Asaf, ele era um musicista, ele era um musicista da casa de Deus, da casa do Senhor. E a Bíblia vai dizer no Salmo 73 que Asaf, ele vai olhar a situação do ímpio que prospera. Ele vai olhar para a situação no qual o ímpio se encontra naquele momento. Ele vai olhar e ele vai observar ali toda a trajetória do ímpio. E ele vai começar a se perguntar a Deus: de que adianta eu permanecer? De que adianta? Irmãs, ele entra em uma situação, depois você lê lá com mais calma, e ele ainda vai dizer que os pés dele quase se resvalaram. Quase que ele escorregou, porque ele ficou olhando para a prosperidade dos ímpios. Falava aqui, que eles são arrogantes, que eles são perversos. Irmãs, ele ficou observando, ele ficou assim, muito chateado. E ele ainda fala assim, então a parte que ele fala assim: os meus pés quase resvalaram, quase escorregaram. Aí ele diz, ele completa: até que eu entrei no santuário do Senhor. E ali Deus começa a ministrar no coração dele. Deus começa a falar no coração dele. Deus começa a dizer que o ímpio, ele é colocado, embora a prosperidade dos ímpios, eu vou ler aqui algumas partes, embora a prosperidade dos ímpios, você olha, você fica observando, o salmista, ele vai dizer, Deus falando para ele, que essas pessoas são colocadas em lugares escorregadios e que todo aquele glamour do ímpio, toda aquela festa, toda aquela situação, aquela aparente prosperidade, aquilo ali dura só um momento. E ele fala com efeito, 73, o 13. Olha aqui o 12, ele ainda falando dos ímpios. E eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Ele falando dos ímpios. Com efeito, inutilmente conservei puro coração e lavei as minhas mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos.
Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele olha, ele vê os ímpios, prosperando, irmãs, e perguntas que muitas das vezes você esteja se fazendo, como o profeta Abacuque também. Nossa, mas eu estou na casa do Senhor, estou fazendo a obra do Senhor, estou lá na presença do Senhor, estou caminhando, vou para a igreja. Agora os ímpios não assistem um culto, não vai para a igreja, não ora, não jejua. E ele vai dizer aqui, até que eu entrei na casa do Senhor, no santuário, e atinei o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Então, e ele vai falando, irmãs, ele vai aqui falando acerca do fim dos ímpios. Isso é uma verdade. Eu me lembro que isso há alguns anos, tinha uma pessoa muito influente aqui na cidade. Ele era até um político. Essa pessoa, uma pessoa muito próxima, uma pessoa próxima da minha proximidade. E em um determinado momento eu ficava assim olhando e cercado de pessoas, era muita gente que andava com ele, mas ele, sempre mantínhamos a nossa aproximação, amizade de muitos anos. E ali, irmãs, e assim, a pessoa só crescendo, e eu conhecia ele quando não era nem cristã, Depois que eu fui para os caminhos do Senhor, comecei a observar, ele foi reeleito. E ali depois eu fiquei olhando, observando, irmãs, e depois, quando terminou o mandato, você vê a pessoa lá embaixo. E você começa a refletir como que a palavra de Deus ela é fiel. Lá embaixo. Tinha muitos irmãs, ele andava até com segurança, e às vezes se torna um pouco perigoso devido a tantas situações. Ele andava com 2 seguranças e várias outras pessoas que andavam. Depois, quando eu olhei para ver daquele moço, daquele rapaz, ele é um rapaz, um homem. E você vê a pessoa lá embaixo, sozinho, andando pela rua comum, normal. Você olha, você observa. Então, a palavra de Deus, ela se cumpre, irmãs. E aqui o profeta Abacuque, ele vai fazer também essas interrogações para Deus. Ele vai fazer essas interrogações para Deus. Ele diz aqui, vede entre as nações, no verso 5. Olhai e maravilhai-vos, desvanecei, porque realize em vossos dias obra tal que vos não crereis quando for contada. Deus aqui vai dar uma resposta para o profeta Abacuque. E Deus aqui está te dando uma resposta nesse vídeo. Vede entre as nações, vede perante esse povo, olhai, maravilhai-vos, porque realize em vossos dias uma obra tal, no qual vós não crereis quando vos for contada. Então Deus já começou a obra, Deus já começou a realizar. E essa obra é uma obra tão grande, irmãs, que quando for contada, muitos não irão acreditar. E ele fala aqui, e Deus aqui falando acerca do próprio inimigo. Eles são pavorosos e terríveis, criam eles mesmos o seu direito à sua dignidade. Mas pessoas fazem leis para favorecerem a elas mesmas, a eles mesmos. E Deus aqui falando por intermédio da palavra. Voam como águia que se precipita a devorar. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes.
são objetos do seu riso. E ali o profeta ele vai interceder. Quando chega no verso 12, o profeta ele vai começar a orar. Deus ele sabe, irmãs, Deus ele sabe o que o inimigo tem feito. Deus ele sabe, Deus ele sabe. Irmãs, Deus na sua onisciência, onipotência, ele nunca é pego de surpresa, porque ele sabe de tudo. O salmista, ele vai dizer, Senhor, tu me sondas e me conheces. Ele sabe o que o inimigo tem feito, o que o inimigo ele tem realizado. Deus, ele sabe, sabe. O ser humano, nós podemos até ser pegos desprevenidos, mas mesmo assim também não tem como, porque se o homem e a mulher de Deus oram, como eu falei aqui, do profeta Aías, não tem como, irmãs, não tem como. E o profeta aqui, ele vai orar. E essa palavra, irmãs, é uma palavra para mulheres e homens aqui nesse canal que oram, que tem vida de oração, que tem uma caminhada de oração. E ele aqui, ele vai dizer, ele vai falar, o profeta, ele vai orar, ele vai interceder, ele vai clamar, ele vai falar, colocar diante do Senhor, ó Senhor, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, o meu santo, não morreremos, ó Senhor, para executar o juízo. Puseste aquele povo, ó rocha, e fundaste para servir de disciplina. Ele começa a orar. Irmãs, diante de tudo, nós precisamos colocar em oração diante de Deus. Tudo. Até um agradecimento, algo bom. Até um agradecimento precisamos agradecer a Deus. Irmã Raquel? Sim, claro. E o profeta aqui, irmãs, ele vai orar e colocar, não és tu tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão, não podes contemplar? Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Ele vai orar, ele vai derramar a sua alma. Irmãs, um dos grandes benefícios da oração é que para Deus você pode falar tudo, sem máscaras, sem reservas, sem se preocupar com quem está do seu lado, olhando, observando, sem encenação. Sem encenação, sem se preocupar. Você pode retirar a máscara da hipocrisia, coisas que às vezes no meio de outras pessoas você não tem nem coragem de falar e nem pode falar. Mas você, no teu quarto, no teu recinto secreto, ali você pode derramar tudo diante do Senhor. E com um grande benefício é que ele não vai sair e vai ficar contando para ninguém. Esse é um dos grandes benefícios. Tem algumas profissões, que trabalham com a escuta ativa e há um código de ética entre eles de não comentar, de não sair falando. Mas mesmo assim, irmãs, precisamos confiar totalmente no Senhor, amada igreja. E aqui a Bíblia vai dizer que Deus vai enviar uma resposta, a resposta do Senhor no capítulo 2. Eu quero te dizer nesse dia de hoje que o capítulo 1 da tua vida, da minha vida, da tua história, da minha história está passando. Está passando esse capítulo. Porque Deus, aleluia, responde à oração daquele que clama, daquele que pede, daquele que ora. O capítulo 2, ele tem por título A Resposta do Senhor. Deus, nesse dia, já está enviando a resposta para a minha vida e para a tua vida. Para o meu cenário, para o teu cenário. A resposta do Senhor desceu para a vida do profeta. E ele vai dizer aqui, por-me-ei na minha torre de vigília. O profeta ainda falando, por-me-ei na minha torre de vigília. Mas olha o que Deus vai falar.
O profeta aqui, ele vai vigiar. Nos próximos dias, você vai vigiar. Eu irei vigiar. Nós iremos vigiar. Por-me-ei na minha torre de vigília. Colocar-me-ei sobre a fortaleza. E vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Ele vai se colocar em uma posição, a torre de vigia era um lugar lá no alto, onde ele tinha uma visão ampliada de tudo que estava acontecendo aqui embaixo. Esse lugar que era o lugar chamado de torre de vigia, que é onde o profeta vai falar que ele iria se colocar sobre a fortaleza. Era uma fortaleza, aquelas muralhas, né? Lá em cima tinha a torre de vigia, ficava olhando. E às vezes, irmãs, na nossa vida nós precisamos nos colocar dessa forma. Se colocar em uma posição, em um patamar, e aí eu falo de um posicionamento espiritual, de olhar tudo, de observar tudo, de vigiar em tudo. Porque a mulher de Provérbios 31, ela olha pelo governo da sua casa. Vigiar, olhar tudo, observar tudo, o que tá, o que não tá, como é que tá, como é que não tá, como é que não é. Tem isso, tem. Você está ali, ó, observando, de prontidão, de vigília. E Deus vai descer como Deus está descendo aqui nesse vídeo e vai falar: escreve a visão. O Senhor me respondeu: escreve a visão. Qual é a visão que Deus te deu? Escreve a visão. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Escreve. Irmãs, eu falo aqui muito de escrever. Agora não é a irmã Raquel que está falando, não é Deus que está falando. Escreve a visão. Eu falo, irmãs, aqui muito de escrever. Fala, irmã Raquel, falo muito de escrever aqui no canal. Quando você for fazer um jejum, escreve dia tal. Deus me deu isso. Caderno de oração, escreve sonhos, metas. Sonhos não, metas, né? Planos, escreve. Mas tem gente que eu não sei se obedece, que faz, mas é muito importante. Irmãs, quando você escreve, há um mistério na escrita. Há um mistério, irmã Raquel, há um mistério que eu não sei o que acontece. Cientificamente, quanticamente, eu não sei o que acontece, mas até hoje, tudo que eu escrevi aconteceu. Aconteceu. E ali Deus agora está falando para você: escreve a visão. Grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado. Esse tempo determinado já está chegando. Já está a caminho. Deus está falando: escreve a visão, meu filho e minha filha. Apressa para o fim e não falhará. E se tardará, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Deus está falando. E Deus aqui agora, Ele vai mandar os 5 ais para os caldeus, os povos inimigos. E Ele vai dizer: ai daquele que acumula o que não é seu e daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Deus vai descer na terra com algo tão forte, tão grande, tão assustador, que vai abalar. Porque estava, irmãs, aqui uma situação de muita dificuldade. Muita dificuldade. Muita dificuldade, irmãs. E Deus está falando: ai daquele que acumula o que não é seu. O povo não estava fazendo juízo.
estava pervertendo o direito do pobre, tudo isso que eu havia lido aqui anteriormente. E Deus está falando, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos. Ai daquele que edifica a sua cidade com sangue. Ai daquele que dá de beber ao companheiro, misturando bebida e o seu furor que embebeda para contemplar as vergonhas. Deus aqui ele vai descer com 5 ais sobre os caldeus. A justiça e o juízo na vida do soberbo. A justiça e o juízo na vida daquele que faz todas essas atrocidades. Já está a caminho. Aleluia. Essa palavra que é uma palavra reta. Acalma o teu coração, porque você não vai ficar nessa situação por muito tempo. Porque o juízo de Deus já está a caminho. E o outro ai aqui, irmãs, ai daquele que diz a madeira acorda e a pedra muda, desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Não há fôlego nenhum. Deus está falando aqui sobre a idolatria. Irmãs, aonde tem mal, tem todas as formas de idolatria. Idolatria é um conceito extensivo. E aqui, curiosamente, ele está falando sobre idolatrar imagens. Depois você lê lá, capítulo 2, o verso 19. E ali Abacuque vai falar, né, a oração de Abacuque, ele vai falar, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado, aviva a tua obra. Nesse dia que se chama hoje, Deus está avivando a obra dele na tua vida, na tua casa, na tua vida espiritual. Deus está avivando a tua vida nesse dia que se chama hoje. No decurso dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Ele começa a falar, os teus caminhos, Senhor, são eternos. E ali, irmãs, ele começa a se derramar diante de Deus. Receba esse avivamento e o justo, você que é justo, você viverá pela fé. Mas como que a palavra ela pode ser tão atual? O sistema político religioso que o profeta estava vivendo não é muito diferente dos nossos dias. Ainda tem gente que fala que esse livro é ultrapassado. Então crê nessa palavra. E ali ele vai falar, né? Por último, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, e que o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas dos apriscos, nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Deus abençoe, receba essa palavra e guarda na tábua do teu coração. Paz.